A paz de Cristo para todos vocês. Abram, por favor, suas Bíblias aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, do capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Mateus capítulo 5, versículo 1. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus e Pai, em nome de Cristo queremos te bendizer por esse momento, pela leitura de tua palavra, pela liberdade nesse país de pregar a tua palavra, agradecemos. Agora fala conosco, Deus, ministra em nossas vidas, segundo o teu querer e segundo o teu efetuar, para que saibamos a tua boa, perfeita e agradável vontade essa noite em nossas vidas. Amém. Meus queridos, nós estamos seguindo os passos do Mestre no Evangelho. Como vocês bem sabem, a nossa proposta não é dar uma olhada em um Evangelho só, mas nos 4. E nesses dias que temos ministrado, que aos domingos, já vimos Cristo. Já vimos Cristo de várias maneiras. Já vimos Ele criança sendo apresentado no templo, vimos Ele pré-adolescente conversando com os rabinos de sua época. Vimos Jesus sendo batizado, depois levado ao deserto. Vemos Jesus vencendo as etapas da tentação. Vemos Jesus com os seus primeiros passos com os discípulos, né? Pois os discípulos de João, 2 discípulos de João, depois do batismo, resolveram seguir Jesus. E agora vemos Jesus aqui no capítulo 5 de Mateus, falando aqui as bem-aventuranças no livro de Mateus. Jesus ministrando, como ele fazia sempre, como ele tinha mania de fazer no meio das multidões. Então vemos ele aqui no capítulo 5, começando a ensinar, diz o versículo 2. Então você percebe que, antes de mais nada, é bom que percebamos que Cristo, ele massifica os ensinamentos. Ele faz uma coisa que os rabinos de sua época não faziam, ou seja, ele ensina para muitas pessoas. E o que nós entendemos, pelo que a tradição judaica nos mostra, é que isso era feito para poucos. Apesar de todas as crianças serem do sexo masculino, serem alfabetizadas com a leitura da Torá, nós vemos que poucos eram aprofundadas de fato. Eram mais os meninos do sexo masculino e não tanto as meninas que aprendiam tanto isso. Jesus não, Jesus abre um leque tremendo do seu ministério e ele começa a ensinar não só os abastados da sua época, não só aqueles que eram da elite, não só os clérigos de sua época, não só aqueles que eram mantenedores do poder, mas Jesus ensina para todos e massifica o seu ensinamento. Ele ensina abertamente, e isso chama a atenção, isso provoca ciúmes. Então Jesus ensina tanto a homens, mulheres como crianças. Ele muda um pouco esse jeito de ensinar. O que nos leva a entender que talvez no coração de Deus, vindo do coração de Deus, Jesus faz aquela proposta inicial que era de Deus para Israel, ou seja, que eles fossem uma nação de escolhidos, né? Mas uma nação também de sacerdotes que ensinasse todas as outras nações o Evangelho, a novidade que foi promulgada no Sinai. Então Jesus ensina aqui e começa com as bem-aventuranças. Você percebe que muitas pessoas já o seguiam no princípio do seu Evangelho. Jesus tinha um diferencial, ele se misturava com as multidões. Apesar de ser um santo homem, Jesus atuava onde se havia e se fazia necessário. Então Jesus é um pastor de fato com cheiro de ovelhas. Jesus está ali atuante no seu ministério. O interessante desse sermão das bem-aventuranças é que ele, historicamente, é dito que Gandhi usava muito esse sermão de Jesus como referências. Apesar dele ser de outra religião, Gandhi dizia que amava o Cristo, mas ele não amava os cristãos. Gandhi dizia que o jeito de ser dos cristãos, no meu linguajar, claro, diferia muito dos ensinamentos do Cristo. Então percebam, ele começa falando desses pobres de espírito, e quando eu entendo pobres de espírito, eu percebo aquela pessoa
nós temos a tendência a tentar olhar o pobre de espírito como uma pessoa que seja pobre financeiramente, o que não tem absolutamente nada a ver. Pobre de espírito é aquele que destronou seu espírito e percebe a necessidade de aproximar-se de Deus, estar diante de Deus. Ele fala também dos que choram. Aqueles que choram, nessa verdade, é aquele que, fim do seu orgulho, ele chora a sua miséria, ele consegue se quebrantar diante de Deus de forma verdadeira. E depois ele fala dos mansos, ou seja, manso é aquele que em relação a Deus consegue obedecê-lo. Perceba que pobre de espírito, os que choram, os mansos, fala exatamente de uma trajetória de conversão do homem. O homem, para chegar-se a Deus, primeiro precisa ser pobre de espírito, ser despojado do seu orgulho, depois chorar seu pecado diante de Deus, porque o orgulho é jogado fora. E quando nos aproximamos do santo, quando nos aproximamos de Deus, nós percebemos quanto pecadores somos. Então ele chora as misérias. E depois esse homem se torna manso, ou seja, ele deixa de ser rebelde à palavra de Deus, ele deixa de ser rebelde ao querer de Deus. Ele fala todo esse caminhar do homem, ele fala dessa trajetória do homem diante de Deus, desde a sua conversão até os próximos passos. Perceba que Deus se volta ao homem, nesse caso aqui, nesse texto da Bíblia, Deus se volta ao homem revestido com a justiça em Cristo, ou seja, os que têm fome e sede de justiça, é aquele que quer ser justificado em Cristo. Então, a primeira parte disso é o homem se convertendo a Deus. Agora Deus, depois desse homem convertido, ele se volta a Deus, revestindo esse homem com a sua justiça, a justiça de Cristo, a justiça que salvífica, a justiça que salva o homem. E quando ele continua falando nesse sermão, ele passa depois, Cristo passa depois, da justiça ser manifesta na vida do homem, passa a mostrar o homem operando as maravilhas de Deus no meio dos homens. Ele começa com pobres de espírito, os que choram, os mansos, depois fala dos que têm fome e sede de justiça. E agora ele começa a falar desse homem, 3 partes que ele fala desse homem realizando a obra de Deus. Aí ele começa a dizer, os misericordiosos. Os misericordiosos são aqueles que entendem que o outro necessita da misericórdia que ele ganhou de Deus. Ou seja, nós precisamos ser misericordiosos com o outro. A Bíblia nos chama a amar o pecador, não amar o pecado. Mas o pecador necessita do nosso amor, necessita de nossa misericórdia. Eu olho com tristeza alguns religiosos da nossa época, muito parecido com os religiosos da época de Jesus, que depois de achegarem-se ao Evangelho, achegarem-se a Cristo, acreditam que tem na mão o poder de ficar apontando o pecado do outro, apontando os erros do outro e não trabalharem com a misericórdia. Então veja que depois do homem revestido, ele é misericordioso, porque Deus não precisa da misericórdia do homem, ao contrário, mas o nosso irmão ao nosso lado precisa da nossa misericórdia. Ele errou? Puxa, e quantos de nós não erramos? Nós precisamos da misericórdia uns do outro, sim. E depois ele fala dos limpos de coração, ou seja, é aquele que não maquina o mal, é aquele que não pensa o mal no seu irmão. Então nós precisamos guardar o nosso coração para sermos limpos de coração. Ora, é fácil entender isso quando você percebe que muitas vezes aquela pessoa que vê o pecado do outro, já cuida do outro dessa forma, com esse jeito inquisidor, com esse jeito apontador, na verdade ele está dizendo o que ele tem no fundo do coração. Ele está pondo para fora aquilo que ele já tem no coração, porque o pecado começa internamente. Depois é que ele se exterioriza. E finalmente ele fala dos pacificadores. É aquele que também, depois de justificado por Cristo, pelo sangue de Cristo, ele promove a paz e não promove a contenda. Então ele é aquele que promove o acordo, promove um ajuste entre os irmãos. E depois desse homem regenerado, operando as obras de Deus, Cristo aqui nos mostra na bem-aventurança como as pessoas reagem ao nosso redor depois desse nosso novo nascimento. Porque ele fala daqueles que sofrem perseguição. Essa fala da perseguição é a perseguição que sofrem aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós sabemos que fazer a vontade de Deus não é algo tão fácil, é uma coisa muito difícil. Sabemos e percebemos que quando vamos a Cristo, mesmo de nossa
casa, nossa família, algumas pessoas passam a nos perseguir. Porque agora nós não comungamos mais com as obras dele, nós não realizamos as mesmas obras, não sentamos mais na mesma mesa, não falamos mais os mesmos assuntos, né? Então perceba, as bem-aventuranças falam dessas 4 maneiras, esses quatro jeitos de Deus olhar para o homem, né? E logo em seguida a bem-aventurança, me acompanhe que hoje eu vou falar bem rápido, porque temos pouco tempo. Ele cura o endemoniado, cura a sogra de Pedro. Nós vamos ver isso no livro de Marcos. Acompanhe comigo. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 24 e 25. A Bíblia nos diz assim: dizendo: "A que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." E repreendeu Jesus, dizendo: "Cala-te e sai dele." Você vê uma coisa interessante na visão de Marcos. Vimos um pouco da visão de Mateus, vimos Jesus falando das bem-aventuranças. Espero que você tenha entendido. Agora vemos Jesus, o endemoniado indo ao encontro dele e reconhecendo em Jesus. O interessante é que ele reconheceu em Jesus a divindade de Cristo. Perceba, ele reconhece em Cristo o Messias, o ungido de Deus, coisa que os homens de sua época não fazem. Então Cristo é reconhecido pelos demônios. E por quê? Por causa do seu eterno passado. Nós vemos que os religiosos da época de Jesus não o reconhecem como Messias. Apesar de Jesus mandar claras evidências para esses homens que eram detentores do poder da sua época, de quem era Cristo, de quem estava ali. Jesus manda cartões de visita constantes em curas, em palavras, em milagres. Mesmo assim, lhes é negado, não é conferido. Mas os demônios reconhecem a santidade de Cristo. Os demônios reconhecem que Ele é o Cristo, o ungido de Deus. Aqui você percebe, com toda calma, eu não vejo Jesus gritando de maneira nenhuma. Também não vejo aqui uma entrevista com o demônio. Não vejo aqui Jesus perguntando quem é o demônio, quantos são, o que eles estão fazendo ali, o que estão fazendo com a vida do homem. O interessante é que quem entrevista um demônio é esperar que ele fale a verdade de alguma coisa, porque o próprio Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio. Então eu me pergunto, que tipo de informação pode passar um demônio para um ser humano? Que verdade ele pode passar? Ou o que a igreja pode aprender com uma entrevista de um demônio? A não ser que seja um show. Aí eu compreendo dessa forma. Um showzinho para mostrar determinado poder ali, que qualquer pessoa que aceita Jesus como Salvador tem, ou seja, domínio sobre os demônios. Então Jesus conversa com o demônio que em toda a sua calma, ele manda que o demônio se cale. Ele manda que o demônio saia do moço. Então perceba Jesus já em plena evidência do seu poder. Você vê Jesus em pleno trabalho ali, fazendo a obra que Deus conferiu que ele fizesse naquele lugar. E logo em seguida ao demônio, em Marcos capítulo 1, versículo 31, você vai ver a sogra de Pedro que estava com febre, e Jesus tomou ela pela mão, levantou e imediatamente a febre a deixou. Então perceba que Jesus mostra o seu poder sobre os demônios e em seguida Jesus mostra o poder sobre as enfermidades. Todas as enfermidades que afligem os homens. Aqui ele mostra que tem o poder para curar. Ele tem o poder para sanar o mal que está no homem. Mal espiritual, como você viu, e mal também corporal. Jesus trabalha nas duas dimensões, mostrando o poder que ele é conferido, poder libertador, que está escrito no livro de Isaías, que foi a primeira leitura que ele fez, a leitura que ele fez na sinagoga. Em seguida, nós vemos um leproso chegar até Jesus e vemos Cristo tirando da vida de um homem o peso de uma maldição. As pessoas olhavam para um leproso e viam nele uma grande maldição. A falta de condição daquele homem de estar diante de Deus. A falta daquele homem de poder congregar. Ele não podia congregar. Ele não podia louvar. Era um homem à parte da sociedade.
Era um homem segregado, era um homem jogado ao esquecimento, não tinha convívio de ninguém. Então você percebe no versículo 41, Jesus cheio de compaixão, estendendo a mão, tocando nesse homem e dizendo, eu quero, seja limpo. O homem chega para ele e diz, se tu quiseres, pode curar-me. E Jesus disse, quero ser limpo. Jesus faz aqui um dos milagres chamados messiânicos. Jesus aqui já se coloca em rota de colisão com os clérigos de sua época. Jesus se coloca em rota de colisão com o Sinédrio, com os doutores da lei, com esse grupo farisaico. Perceba que ele faz um milagre que em muitos séculos em Israel não se ouvia falar. Você não vai ver na história da Bíblia um milagre como esse, que é chamado um dos milagres messiânicos, a cura de um leproso. Você vai ver na Bíblia Naamã sendo curado de lepra, porém Naamã, por exemplo, ele não era hebreu, não era dessa descendência hebraica. Naamã não faz aqui então o que diz a lei, ou seja, ele não vai levar o que diz a Bíblia, ele não leva a oferta que a lei manda. Perceba que Jesus manda aqui o seu primeiro cartão de apresentação aos sacerdotes. Um ex-leproso, aliás, um leproso, deixa de ser leproso, é curado depois de séculos em Israel, que é um dos milagres messiânicos. Jesus estava dizendo para os sacerdotes daquela época, aí está um leproso. Ele diz, olha, você se cala, vai até o sacerdote, não conte para ninguém. Vá até o sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que está previsto na lei. Você imagina que aquele homem vai até o sacerdote, conhecido na sua rua, no seu bairro, naquela cidade, conhecido naquele lugar, se apresenta diante do sacerdote. Você imagina a cena, o sacerdote recebendo aquele homem ali, essa é uma coisa interessante, recebendo aquele homem, ele dizendo, olha, eu era leproso e fui curado. Um homem assim, chamado Jesus, me curou e me mandou vir aqui trazer as ofertas. Talvez você não saiba o que acontecia com o leproso nesse caso. Entenda, era aberta aqui uma sindicância sobre esse leproso. Era aberta uma investigação para saber se ele era leproso de fato, se o milagre aconteceu de fato. Alguém ia visitar sua família para saber quem era esse leproso. Então perceba que era um milagre entre milagres. Era um milagre de grande diferenciação. E depois de se fazer toda essa investigação, esse homem ficava recluso uns dias, depois voltava diante do sacerdote, ficava em observação, depois voltava trazendo a sua oferta diante do altar de Deus, e depois o sacerdote declarava que esse homem estava limpo. Interessante que Jesus não passa por cima do sacerdote. O ofício sacerdotal é mantido. E ele deixa que no ofício do sacerdote, o próprio sacerdote declare que aquele homem está limpo e apto para entrar de novo na sinagoga, apto para louvar a Deus, apto para o convívio no meio do povo, apto para voltar para a sociedade, para a sua família, para os seus filhos, para o seu trabalho, enfim, apto para ter uma vida normal. Ao mesmo tempo, com isso acontecendo, Jesus acendia uma luz amarela entre os sacerdotes, ou seja, há alguém aí que está fazendo um milagre diferenciado, um dos milagres messiânicos. E agora você imagine que depois de feita a investigação sobre o leproso, agora era feita a investigação sobre quem curou o leproso. Quem era esse homem? Então Jesus, se você entender como eu estou explicando, não sei se estou explicando bem para você, Jesus estava se colocando em evidência e sobre os holofotes do sacerdócio. Ele estava se identificando e se posicionando como Messias. Ele estava se dando a conhecer naquele momento com esse milagre. Jesus quis que os sacerdotes, que os clérigos de sua época reconhecessem ele como Messias. Deu para você entender? Então não havia como negar que Cristo era o Messias devido às obras que ele estava fazendo e os recados que ele estava mandando para os sacerdotes de sua época. Interessante, já Lucas nos mostra Jesus de uma forma interessante. No capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz assim: quem é mais fácil?
Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta e anda. Essa cena é maravilhosa também. Jesus está dentro de uma casa, ministrando a palavra, pregando, ensinando, que era o que ele fazia. E 4 amigos trazem o paralítico e o colocam, fazem descer diante de Jesus, porque não havia espaço na porta para que eles entrassem. Coisa interessante, primeiro que eu vejo é que aquele paralítico tinha 4 amigos que não mediram esforços de levar aquele homem até a presença de Cristo. Daqui você já aprende uma coisa interessante. Bons amigos são aqueles que estão contigo em todos os momentos. Péssimos amigos são aqueles que estão perto de você apenas quando você está passando um momento bom de sua vida. Mas aquele leproso tinha amigos de verdade que o carregaram, subiram por cima de uma casa e foi descido pelo teto da casa diante de Jesus, visto que não se conseguia trafegar até a porta. Então perceba que os 4 amigos trazem o paralítico até ali. Esses 4 amigos, são os 4 evangelhos, que nos levam até Cristo, totalmente paralisados pelo pecado que estávamos. Os 4 evangelhos nos conduzem até a presença de Cristo. Agora, quando aquele paralítico é colocado ali, a Bíblia diz que algumas pessoas, alguns doutores da lei ou alguns fariseus, certamente pessoas dessa estirpe, estavam ali olhando Cristo ministrar naquele lugar, esperando já que Jesus, você perceba que Jesus começa a ser seguido pela casta farisaica, ele começa a ser seguido por sacerdotes. E por quê? Porque ele mandou um recado, como eu falei anteriormente, ou seja, um leproso foi curado. Jesus começou a ser conhecido e levado a sério. E as pessoas começaram a seguir Jesus. E ali naquele dia, Jesus estava ali, e no meio de fariseus e mestres da lei, esse moço foi descido diante de Cristo no momento que ele ministrava. E ficava observando Jesus para ver o que ele fazia. Porque o versículo 21 diz assim, capítulo 5, 21 diz, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, ou seja, eles estavam presentes naquele lugar, observando o que Jesus estava fazendo ali. Agora, interessante. Jesus diz, homem, perdoados são os teus pecados. Claro, na nossa concepção, no nosso modo de pensar, a gente pensa, poxa, Jesus podia ter curado o homem de primeira. Podia. Mas aprenda que primeiro a cura começa por dentro de cada um de nós. Jesus atua por dentro da nossa alma. Antes da enfermidade estar na pele, é necessário a libertação interna. E Jesus percebeu a necessidade dessa libertação. Jesus percebeu como precisava ser tirado daquele nicho onde ele estava, para que depois a cura no corpo reverberasse aquilo que estava acontecendo na alma. Ou seja, primeiro acontece na alma, depois acontece no corpo. Então, a ideia foi, ele pode perdoar pecados? Ele pode mesmo dizer essa frase? E eles pensaram, blasfêmia, ele está blasfemando. Ele está tomando o lugar de Deus, porque perdoar só Deus. Ele está se colocando de um modo perigoso diante de fariseus. Perceba que a colisão de Cristo com a instrumentalização que havia na época desta casta de clérigos, ela ia se aprofundando, ela fatalmente vai chegar no ápice no futuro. Hoje, eu e você sabemos qual foi o ápice disso, que foi a crucificação. Mas pouco a pouco você vê Jesus em embates com esses homens, procurando nele um erro, uma falha. E Jesus disse, olha, perdoados são os teus pecados. Logo então esse homem é Deus? Ou ele está se declarando Deus? E por se declarar Deus é uma grande blasfêmia o que ele está dizendo. Como é que ele pode perdoar os pecados de alguém? Interessante é que, posto tudo isso, Jesus finalmente cura o homem. Ou seja, ele traz a saúde para o corpo do homem. Depois do homem refeito por dentro, a saúde interior, como eu falei, reverbera para o corpo. Ele explode, trazendo plena saúde para aquela pessoa que já foi liberta por dentro. Às vezes,
alguma pessoa não consegue cura, visto que Cristo continua curando? Porque a alma dele está presa, a alma dele está fechada. A alma dele nem essa se liberta para estar diante de Deus. E assim a cura não vem. Veja, eu não estou dizendo isso que essa é a causa de uma ou outra pessoa não ser curada. Mas perceba o caminho que Jesus fez, perceba o modo como ele agiu e como ele trabalhou na vida desse homem. Muito bem. Agora vamos ver o chamado primeiro milagre de Jesus, que está no livro de João. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 2, versículos 7 e 8. 2, 7 e 8. A Bíblia diz assim, achou? A Bíblia diz: Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Jesus é convidado a estar em Caná em uma festa de casamento, juntamente com seus discípulos, e quando ele está nessa festa, acontece que o vinho acaba. Alguém pregando na televisão outro dia, ouvi falar de um pregador que disse que Jesus fez esse milagre porque ele não tinha outra coisa para fazer. Irmãos, perdoem esse pregador, ele não sabe o que diz. Ele está mais perdido do que qualquer outra coisa dos evangelhos. Mas o vinho aqui é símbolo de alegria. A alegria acabou no casamento. E certamente para aqueles que estavam no casamento, aqueles que estavam dando a festa, isto é, os noivos, seria uma grande vergonha o vinho acabar. Então Jesus traz de volta a alegria da festa. Isso foi muito falado e muito pregado. Mas Jesus é quem traz de volta a verdadeira alegria da alma humana. Jesus é quem traz de volta a completitude que o homem não tem. Jesus é quem traz de volta as respostas das buscas que o homem tanto faz e não acha. E não tem resposta. As procuras, quero dizer, e ele não acha. Então veja que Jesus não deixa os noivos passarem um tremendo vexame naquele lugar pela falta de vinho. Mas veja, o mestre-sala aqui, entenda aqui o mestre-sala como o Espírito Santo. Consegue entender? O mestre-sala como o Espírito Santo. E por quê? Porque é Ele que nos prova, depois que Jesus transforma a nossa vida de água para vinho, ou seja, depois que Jesus nos transforma por dentro e faz em nós uma nova criatura, nós podemos, assim, com essa nossa nova vida que nos é oferecida, nós podemos agora alegrar a Deus com o nosso louvor. E quem prova esse vinho novo, que agora somos esse vinho novo, transformados em Cristo, quem prova esse vinho novo é o mestre-sala. E o mestre-sala aqui, quem faz esse bom trabalho de guia, de paracleto, né, é o Espírito Santo. É Ele quem nos prova, é Ele quem percebe nosso sabor. Porque Cristo nos transformou. Então o Espírito Santo vem e nos prova a cada dia. Ele sente essa alegria que vem de Deus, essa novidade que Cristo faz no nosso coração. Nesse momento mesmo, o Espírito Santo pode estar agora te provando aí. E ele pode estar levando para Deus o seu sabor. E Deus se alegrando com o seu gosto. Então nós, a igreja, somos o vinho novo. Israel é o vinho velho. Israel é a festa de bodas que faltou vinho, faltou alegria. Faltou pregar a lei para todos, faltou passar a lei para todos os povos, mas essa oportunidade agora é dada para nós, a igreja. Nós somos o vinho novo. Nós somos o vinho novo. Então deixe Cristo te transformar também. Deixe o Senhor tocar na tua vida. Deixe Ele mudar a sua concepção de vida. Deixe Ele mudar a sua vida. Deixe Ele te dar uma nova concepção de vida. Deixe Ele provar seu sabor, meu irmão. Deixe Ele provar seu coração, sua alma. Entenda. Deixe Ele trazer alegria. Quando Ele nos transforma, é alegria, é vida nova, é tudo novo. Ele faz todas as coisas novas. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Então entenda, Israel como vinho velho, como vinho que acabou. Israel já não dava mais alegria a Deus do seu sacrifício, do seu serviço. Tanto que Deus virou as costas para Israel, abriu um leque novo para a igreja. Abriu um momento novo para a igreja. Hoje o trabalhar de Deus é através da igreja.
um dia Deus voltará a trabalhar com a nação de Israel. Mas agora a igreja é esse vinho novo, é esse vinho transformado da água, é esse vinho que traz alegria diante de Deus. Graças a Deus, aleluia. Em João capítulo 2, versículo 15, pode abrir a Bíblia comigo? João capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz assim: E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou fora do templo também bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Amém? E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora do templo, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou todo o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Você vê aqui nesse texto da Bíblia, nesse simples texto, uma coisa interessante. Você vê Jesus limpando um templo físico. E por que Jesus estava limpando o templo físico? Porque aquilo não estava mais agradando a Deus. Lembre que eu falei que Israel, como vinho velho, vinho que acabou, não agradava mais a Deus, não dava mais alegria, não havia mais a novidade. Aqui perceba a prática da época. Aquela prática que estava sendo costumeira no templo não agradava a Deus, e agora Jesus vem e faz uma limpeza no templo. Aquele trabalho dos cambistas, desvalorizando a oferta que era trazida, até na troca da moeda do templo pela moeda corrente da época também, havia já uma grande perda, era tirada já uma porcentagem, tanto para os cambistas como para os sacerdotes daquela época. Alguém sempre lucrava com a oferta que era trazida. Aquilo não estava agradando a Deus e Jesus se levanta para limpar o templo. O modo como ele faz, perceba aquela rota de colisão que eu falei? Aqui Jesus acaba com um modo de ganhar dinheiro dos sacerdotes de sua época. E dos cambistas que fazem da casa de Deus, como ele poderia dizer, em outro lugar, um covil de salteadores e de bandidos. Interessante. Nós vemos Jesus limpar um templo físico, mas e se pensarmos esse texto como a limpeza de um templo como o nosso coração? Um templo não feito por mãos de homens. Como é que nós podemos encarar, como é que nós podemos ver esse texto se pensarmos assim? Ou seja, Jesus está limpando os templos e os templos são os corações, visto que ele não habita em casa feita por mãos de homens. Se Jesus naquela época estava acabando com a prática de pastores corruptos da sua época, corrompidos pelo poder e por dinheiro, o que não é uma coisa... Aí você pensa comigo, pô pastor, não é uma coisa tão difícil, tão longe de nossa época. Isso acontece? Acontece sim, a prática é antiga. Mas vamos transportar isso para o nosso coração. Agora digamos, nosso coração está limpo diante de Deus? Estamos aqui de fato buscando a presença de Deus, oferecendo a Ele um louvor, uma adoração? Ou viemos aqui negociar com Deus alguma coisa? Chegamos diante dEle com louvores verdadeiros? Ou chegamos aqui para colocar o dedo na cara de Deus e exigir que Ele nos dê alguma coisa, como é ensinado por aí? Será que Deus abriu alguma negociação? Ou Ele ainda espera que nós venhamos a obedecer? Ele quer o sacrifício ou Ele quer a obediência? O que espera Deus de nós? Nosso coração está mais para sacrificar ou nosso coração está mais para a obediência? Perceba que o sacrifício é coisa da antiga lei. E os sacrifícios não estavam sendo aceitos diante de Deus. Aqueles sacrifícios não estavam sendo bem recebidos. Nos resta a obediência. Então o que Deus quer de nós? Obediência. Outra pergunta. Nós estamos oferecendo algo com qualidade diante de Deus? Estamos oferecendo de fato o melhor? Deus está de fato recebendo o que estamos trazendo com alegria? Ou será que está na hora de Deus fazer uma reforma no nosso coração? Derrubar as mesas, derrubar nossos conceitos, preceitos que temos no coração? Aquilo que temos no fundo da nossa alma. Eu quero dizer para você que nós brasileiros somos tidos a isso. Essa mistura religiosa está em nós. Essa mistura religiosa passou a ser normal. Mas Deus aceita a mistura? Ou Deus quer coisa pura? Certamente Deus não aceita a mistura.
Deus certamente quer algo dele, algo puro, algo para ele. Então me diga, você ainda acha ser possível, nesse caso, enganar a Deus? É possível negociar com Deus alguma coisa? É possível não oferecê-lo a obediência que ele quer à sua palavra, aos seus preceitos? Perceba que eu não estou dizendo para você aceitar o que eu estou dizendo sem você investigar pela palavra. Não, passe pelo crivo da palavra. Mas o que Deus quer de nós, meu irmão, é a nossa obediência. Enquanto a palavra está sendo exposta, enquanto a palavra dele está conosco, Deus quer essa obediência à palavra. É possível, então, oferecer a Deus um culto meia boca? Será que Deus está recebendo os nossos louvores? Será que Deus está no meio dos shows? Será que é possível chegar aqui no púlpito e oferecer a Deus um louvor? Eu louvar para vocês da boca para fora e não da minha alma para fora? Será que eu posso apenas interpretar um canto diante de Deus? Será que Ele está recebendo? Perceba que são perguntas que o texto traz ao nosso coração. Ou seja, é necessário uma limpeza no nosso coração? É necessário nos desarmarmos diante de Deus? É necessário que as nossas mesas de troca sejam quebradas diante da presença de Deus? É necessário que as nossas moedas de troca sejam quebradas diante de Deus? Sejam jogadas no chão? Porque, na verdade, a nossa moeda de troca não serve para nada diante de Deus. Quais são os nossos valores diante de Deus hoje? O que a igreja está oferecendo hoje? E quando eu falo igreja, não é para você olhar a placa de igreja, não. A igreja aqui é você. O templo aqui é você. Então o que Deus quer de nós é que você faça uma reflexão, olhe para dentro de si e veja o que você está oferecendo diante da presença dele de fato. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Eu acredito e quero acreditar que Ele te trouxe aqui essa noite para te confrontar, para te fazer pensar através dessa palavra simples, porém objetiva. Essa palavra sem rodeios, mas objetiva. Então eu acredito que Ele tenha ministrado no seu coração e falado contigo, e que você entendeu o que Deus está exigindo de você. Eu estou entendendo o que Deus está exigindo de mim. Eu quero orar por você, se você conseguiu compreender tudo isso. Saia do seu lugar. Eu quero te abençoar, eu quero orar. Aqui está uma igreja abençoadora. Aqui está uma igreja despojada de preconceitos. Eu não importo como você está nessa noite. Não nos importa isso. Nos importa que você ouça a voz do Cristo ressurreto. Atente para o que Ele fala no teu coração. E tome posse do que Ele quer na tua vida esta noite.